Bom, pessoal, no nosso exemplo, nós temos uma viga aqui com uma viga hiperestática, né? Um engaste na extremidade esquerda, dois apoios de primeiro gênero aí no meio e uma extremidade em balanço. Seção 15 por 40, né? O que dá aí um momento de inércia de 0,15 vezes 0,4 ao cubo dividido por 12. E um módulo de elasticidade longitudinal de 25 gPa. Fazendo esse produto, a gente tem um módulo de rigidez da flexão, EI, igual a 20.000 kNm², tá bom? Então, esse é o nosso problema. Primeira coisa, pessoal, que a gente faria pelo método dos deslocamentos, seria montar o nosso sistema principal. Então, a gente iria dividir a estrutura em nós e iria prender aqueles deslocamentos que estão livres. Então, fazendo pelo método dos deslocamentos. Caramba, eu não consigo fazer isso aqui reto. Incrível. Então, aqui pelo método dos deslocamentos, a gente teria um engaste, que é um apoio de primeiro gênero, um apoio de primeiro gênero. A gente iria colocar uma placa aqui, esse seria o apoio 1, e uma placa aqui, que nem precisava dessa placa na verdade, né? Porque aqui a gente fica com uma viga engastada, aqui fica uma estrutura em balanço, enfim, dá para resolver sem precisar prender nesse ponto. Mas eu vou prender para ficar mais fácil. Então aqui pelo método dos deslocamentos a gente ia ter que resolver uma estrutura, um sistema 2x2, né? Porque teríamos 2 graus de liberdade livre. E por essa razão nós teríamos um estado E0 para computar o efeito do carregamento externo, estado E1 e um estado E2. Tá bom? No método da rigidez direta a gente vai deixar esse problema um pouquinho maior. Porque eu vou ter que todas as barras precisam ser biengastadas. Aqui nós teríamos uma viga bem engastada, aqui uma viga bem engastada e aqui uma viga engastada e livre, ou seja, uma viga em balanço. Mas pode dizer, mas aqui é um isostático, rapaz, você resolve fácil. Mas eu não quero que o computador tenha que decidir, tenha que olhar e dizer, eita, aqui é isostático. Eu quero um procedimento só. Então toda barra vai ter que ser bem engastada. Então, para tanto, eu vou ter que prender o deslocamento vertical e vou ter que prender a rotação aqui. Isso para resolver pelo método da rigidez direta. Então, eu tenho aqui 3 e 4. Nós teremos 4 graus de liberdade livre e, por essa razão, recairemos em um sistema 4x4 para ser resolvido pelo método. Beleza? Então, vamos lá. Os demais graus de liberdade que permanecem restritos, que são restritos naturalmente pela estrutura, a gente inclui um índice zero. Então, a representação do sistema principal, que aqui eu chamo de modelo estrutural, de uma estrutura pelo método da rigidez direta, é mais ou menos assim. Aqui é um nó, aqui é outro nó e outro nó. Sempre numerando os graus de liberdade da esquerda para a direita, primeiro vertical, depois a rotação. Por quê? Porque a nossa formulação partiu desse pressuposto. Então aqui, ó, deslocamento vertical, aqui é um engaste, então deslocamento vertical é 0. Portanto, coloco um índice 0. E a rotação também está presa, porque é um engaste, então também vem um 0. E o deslocamento vertical aqui, ó, 0 também, porque também é preso por um apoio de primeiro gênero. E a rotação? Nesse caso, a rotação está livre. Né? Não tem nada impedindo esse deslocamento, então eu coloco o índice 1. Deslocamento vertical? 0. Rotação? 2. Também está livre. Deslocamento vertical? 3, porque está livre, é uma extremidade em balanço. E a rotação? 4, porque ela também está livre. Entendido, pessoal? Então é assim que a gente monta o modelo estrutural. Então no elemento 1, como ficaram numeradas minhas linhas e colunas? 0, 0, 0, 1. Por quê? Porque, vamos lá, é sempre a nossa matriz de rigidez que a gente deduziu foi assim, ó, 1, 2, 3, 4. Quem era o 1, 2, 3, 4? Esse era o 1, esse era o 2, esse era o 3 e esse era o 4. Então, o 1 ele vira 0, o 2 vira 0 também, o 3 vira 0 e o 4 vira 1. Então, a nossa numeração vai ser 0, 0, 0, 1.
Quem está com índice 0 a gente vai eliminar, tá bom? Mas vamos continuar. A gente deduziu lá a matriz de rigidez de um elemento genérico. Nesse caso, o primeiro passo é obter a matriz de rigidez de cada elemento. Por quê, pessoal? A gente vai dividir o nosso processo, todo o nosso cálculo, em duas grandes etapas. A primeira é montar o sistema de equações de equilíbrio. Aí vamos lembrar como é o sistema de equação de equilíbrio. Fn menos F0 é igual a K vezes D. Então, nosso primeiro objetivo é obter esse sistema. E esse sistema de equações de equilíbrio, ele está associado aos graus de liberdade que são livres. Somente ao que são os livres. E ele é montado para a estrutura inteira. Tá bom? Ele não é obtido para a parte da estrutura, para a estrutura inteira. Então, para obter esse sistema, eu tenho que achar o Fn, eu tenho que achar o F0, eu tenho que achar o K. Para obter o K da estrutura, eu antes vou obter o K de cada elemento. Então, eu obtenho a matriz de rigidez do elemento 1, obtenho a matriz de rigidez do elemento 2, obtenho do elemento 3, sobreponho essas matrizes, elimino as linhas e colunas associadas aos graus de liberdade restritos, para daí a gente ter um sistema com solução viável. Né? Caso contrário, se a gente não impor as condições de contorno, a gente não tem uma solução. Né? A gente cai numa matriz singular. Beleza? E obtendo Fn, F0 e K, que são todas funções dos dados de entrada, a gente resolve o sistema para achar o D, que é o vetor dos deslocamentos nodais. E para que a gente usa esse danado? Para resolver a segunda parte do nosso problema. A segunda parte do nosso problema é obter o vetor dos esforços internos de cada elemento, que eu chamo de GE. Então, GE ele vai ser igual ao F0E mais o KE vezes um DE. Então, pessoal, essa análise é feita por elemento. Aqui é feita para a estrutura. Então, aqui é um K global, é um K da estrutura inteira. Aqui é um D global, é o D da estrutura inteira. Aqui é o F0 global. Aqui não, aqui é o de cada elemento. Então, é por isso que a gente vai obter o K do elemento 1, o K do elemento 2 e o K do elemento 3. Esses três Ks vão ser usados para montar o K da estrutura toda, que a gente vai utilizar no nosso primeiro processo, e depois vão ser utilizados de forma individualizada para obter os momentos e forças cortantes em cada nó da estrutura, tá bom? Então, primeiro passo, obter a matriz de rigidez de cada elemento. A matriz de rigidez vai ser sempre a mesma, porque lembrando, a gente estabeleceu essas regras para ter sempre a mesma solução. Então aqui, ó, a gente vai prender a gente vai usar essa matriz que eu deduzi anteriormente, né, lá pelo método dos deslocamentos, e aí substituindo os valores de L igual a 4 metros e o EI igual a 20 kN vezes metro quadrado, a gente chega nesses valorizinhos aqui. E como é que está essa numeração das nossas como é que está a numeração aqui? Por que tem esses zeros e esses uns aqui? Lembra lá que eu disse que todo grau de liberdade associado, ou todo grau de liberdade restrito, terá a linha e a coluna associada a ele eliminada? Então, quando eu fui montar aqui, ó, aqui tinha um engaste, então o deslocamento vertical e a rotação ficaram iguais com índice zero. Tudo que tem um índice zero aqui, a gente vai eliminar, detalhe, vai eliminar para resolver esse primeiro problema. Para resolver o segundo, não, a gente usa a matriz completa. Só salientando mais uma vez. Lembra lá que eu disse que quando a gente vai resolver uma estrutura, tem uma plaquinha aqui, ó, placa 1. Na hora de encontrar o beta, eu só uso o MBA e o MBC. Então, para montar esse primeiro caso aqui, a gente só usa os termos associados aos graus de liberdade livre. Mas para obter os esforços internos, ou seja, para resolver essa equação aqui, aí sim eu vou precisar de todo mundo. Eu vou precisar encontrar o MAB, o FAB. Então eu preciso da galera inteira, entendeu? Então essa matriz a gente vai usar uma parte dela para montar a matriz de rigidez global, mas vai usar ela toda para encontrar o esforço interno, tá bom? Então eu numerei aqui, ó,
na sequência, vertical 0, rotação 0. Então ficou 0 e 0. Vertical 0, rotação 1. Então ficou 0, 1. Então 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Beleza? Partimos para o elemento 2. Reparem, pessoal, exatamente a mesma matriz de rigidez, porque toda barra é uma barra bem engastada, entendeu? Então, a mesma matriz de rigidez. O que é que muda? Os dados. O L agora dessa segunda barra tem 5 metros, o EI, entretanto, é o mesmo, né? Mas poderia mudar. Então, substituindo esses dados aqui ó, na matriz, nós vamos ter a nossa matriz de rigidez do elemento 2. Agora, ó, vamos fazer aqui a numeração. Vertical, 0, rotação, 1. Então, aqui ó, vem 0, 1. Vertical 0, rotação 2. Então, aqui vem 0, 2. É a mesma numeração aqui, ó. 0, 1, 0, 2. A gente está numerando linhas e colunas aqui para trabalhar com matrizes. Beleza? Então, substituindo esses dados, nós chegamos a essa matriz de rigidez aqui de baixo. Terceiro elemento está errado aqui, tá bom, pessoal? Aqui é para ser... Deixa eu corrigir. Bom, agora sim. Que é o elemento 3, né? Então, o comprimento do elemento é de 2 metros e o EI é de 20.000 kN/m², né? Então, como é que vai ficar a numeração dos graus de liberdade? Aqui vão ficar, ó, 0, que é o vertical, 2, que é a rotação, 3 e 4. Vertical e rotação do outro nó, tá bom? Então, fica aí com essa matrizinha de rigidez, beleza? Substituindo esses dados. Agora eu vou montar a matriz de rigidez da estrutura. E como é que a gente faz isso? E como é que a gente faz para montar? A matriz de rigidez da estrutura, que é utilizada na montagem do sistema de equações de equilíbrio, ela contém apenas aqueles graus de liberdade que estão... Ela contém os termos associados aos graus de liberdade livre, ou seja, aqueles que não acompanham o índice zero. Então o que eu faço? Eu elimino as linhas e colunas da matriz que estão associadas aos índices zero. Nessa estrutura, nós temos 4 graus de liberdade livre. Não é isso? Nós temos o 1, 2, 3 e 4. Né? Foram presos. O 1 foi uma placazinha no primeiro apoio. O 2 foi uma placa no segundo apoio. O 3 é um deslocamento, um apoio de primeiro gênero na extremidade livre. E o 4 é uma placa também nessa extremidade. Né? Então temos 4 graus de liberdade livre. Portanto, a gente já pode inferir de cara que a nossa matriz de rigidez da estrutura, K, ela é uma matriz 4 por 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí, pessoal, a gente vai incluir nessa matriz, dividir aqui como se fossem as células do Excel. A gente vai armazenar agora os termos dessa matriz que estão associados a esses graus de liberdade. Por exemplo, eu vou riscar as linhas e colunas associadas ao índice zero. Então, eu eliminei as 3 primeiras linhas, as 3 primeiras colunas. O que restou? Esse termo aqui. Ó. E reparem que ele está no índice 1, 1. Então, eu pego esse termo e coloco aqui. Ó. $20.000. Beleza? Acrescentei ele na matriz de rigidez. Para o segundo elemento, a mesma coisa. Eu vou eliminar essa coluna e essa linha e essas, que estão associadas ao índice zero. Pá, eliminei. Quais foram os termos que sobraram? Esses 4. O 16.000, ele está no índice aqui, né? 1, 1. Então, aqui no 1 eu somo 16.000. Então, tinha ali 20.000, eu vou somar mais 26.000. O termo 1, 2, que é esse aqui, 8.000, eu somo aqui no termo 1, 2 da matriz da estrutura. Então, 8.000 vem para cá. Depois, o 2, 1. 2, 1 está aqui, ó. 2, 1, tá aqui. Aqui vem 8.000 também. Desgraça. Eu não sei usar isso aqui. 8.000. Depois vem 16.000 para cá. Pá.
O mesmo a gente vai fazer agora com o terceiro termo. Então, elimina as linhas e colunas associadas ao índice zero, só tem uma coluna e uma linha associada ao zero. E o resto ficou todo livre. Só lembrando aqui, pessoal, ó, elemento 1 era aquele que tinha 0, 0, 0, 1. O elemento 2 era aquele que tinha 0, 1, 0, 2. E o elemento 3 era que tinha 0, 2, 3, 4. Beleza? Então aqui na última matriz nós temos esses 9 termos para somar na matriz da estrutura. Então a gente vai levando isso aqui, ó, só fazendo as correspondências de linha e coluna e somando o que fica sobreposto, né? Então vamos lá. Então como ficou aqui, ó, o 2000 veio para cá, ó, 1. O 16.000 também estava no 1, também veio para cá, ó. Aí eles vão ser somados. É aquele lance lá do pegar o MBA e somar com o MBC, né? Esse 8.000 aqui, ó, veio para cá. Esse 8.000 veio para cá. Esse 16.000 veio para cá. E aí depois aqui nos termos 2, 3 e 4, né, foi somada essa última matriz. Nos termos 2, 3 e 4. E o resto, que não tem nada, fica zero. Então, quando a gente vai fazer um programa, como é que a gente faz? O programa, ele primeiro identifica os graus de liberdade que são livres, né? Então, quem é restrito, a gente bota um 0. Quem é livre, a gente vai numerando sequencialmente. De 1, 2, 3, vai acrescentando 1 em 1. Então, ele faz isso. Aí, identificados o número de graus de liberdade livre, ele cria uma matriz de ordem n por n, onde n é igual ao número de graus de liberdade livre. Então, nesse caso aí, ele criaria uma matriz 4 por 4, e essa matriz 4 por 4 ele encheria de 0. Então, seria uma matriz com 16 termos nulo. E ele vai somando a contribuição de cada elemento. Pega elemento 1, quais são os termos livres, associados aos índices livres? Esse. Aí ele loca na matriz. Depois da matriz 2, ele loca na matriz 3, 4, e vai acumulando. Tá bom? Depois que ele acumula a contribuição de todos os elementos, ele tem a matriz final, a matriz de D da estrutura. Mas lembrando, o que a gente quer resolver? Fn menos F0 é igual a K vezes D. Já achamos o K. A gente obteve o K de cada elemento, K1, K2, K3, e montamos o K global. Agora eu vou achar o F0. Vou achar o F01, F02, F03 da mesma forma. E depois eu acho o F0 final. Tá bom? Aqui é só a soma, beleza? Então, o vetor F0 de cada elemento a gente também deduziu no começo da aula, né? Tudo partiu daquele elemento genérico de comprimento L, blá blá blá, né? O vetor F0 é esse. Aí só para recordar, para o elemento 1, quem é o Q? O Q do elemento 1 é 24 e o L, 4. E do elemento 2, o Q também é 24, só que o L é 5. E do elemento 3, o Q é 12 e o L é 2. Posso aplicar mesmo para todo mundo? Pode. Mais uma vez, sempre temos barras bi engastadas. Então, é sempre a mesma fórmula para qualquer elemento, independente da condição de vínculo, independente do carregamento. Desde que respeitadas aquelas restrições impostas inicialmente para a criação de um nó. Então, elemento 1, a gente pega esses termos, 24 e 4, né? Joga nessa equação aqui, nesse vetor, e chega aos valores 48, 32 e 48. Beleza? Numeração, mesma coisa, respeitando a matriz de rigidez, né? É que só tem um vetor, então só tem um termo aqui. Mas a gente tem várias, aquelas linhas vão ser apagadas, né? As linhas associadas aos índices zeros. Elemento 1 era 0, 0, 0, 1. Elemento 2, vamos ver se vocês lembram aí. Elemento 2, ó, só olhar aqui, ó. Elemento 2 é 0, 1, 0, 2. Então, a gente substitui os valores de Q e de L para o elemento 2 e numera nessa sequência. 0, 1, 0, 2. Sempre da esquerda para a direita, vertical primeiro, rotação depois. Para não esquecer. Para o elemento 3 é 0, 2, 3, 4. Substitui os valores de Q e de L, tem 0, 2, 3, 4. Tá bom? Só que eu não quero o vetor F0 de cada elemento. Por enquanto, né? Eu vou usar esse F0 de cada elemento
para encontrar os esforços internos. Para resolver o sistema de equação de equilíbrio, eu preciso do F0 da estrutura. E o F0 da estrutura, mais uma vez, é só aqueles termos associados aos graus de liberdade livre. Então, o que a gente faz? Elimina todo mundo que está associado ao termo nulo, né? Então, aqui o nosso F0. Qual vai ser o tamanho do vetor F0? Se eu tenho 4 graus de liberdade livre, 1, 2, 3, 4. Qual a contribuição do primeiro elemento? Vai ser aqui no termo 1, ó, menos 32. E do segundo elemento? A gente risca aqui, ó, termo 0. E eu tenho uma contribuição no termo 1. Então aqui tem menos 32, eu vou somar 50. Então aqui, ó, vem mais 50 no termo 1. E no termo 2 eu coloco menos 50. Que é esse cara aqui. Opa, esse cara aqui. E a contribuição do elemento 3 apaga também o termo nulo. E ali eu tenho 2, 3 e 4. 4, 12 menos 4. Então aqui no 2 eu somo 4. Aqui 12 e aqui menos 4. E dessa maneira nós temos o vetor F0 da estrutura. Então, ó, relembrando, Fn menos F0 é igual a K vezes D. O K já foi, o F0 já foi. Ambos seguindo uma fórmula pronta, ambos seguindo a mesma sistemática. Obtenho de cada elemento, numera linhas e colunas, de acordo com o grau de liberdade se ele está livre ou restrito, elimina os termos associados aos graus de liberdade restritos, e aí faz a superposição, beleza? Falta só o Fn, que é o mais fácil. O Fn é um vetor que representa os termos, as forças nodais. Aí a gente vai ver. Quantos graus de liberdade livre? 4. Então, 1, 2, 3, 4. No grau de liberdade 1, tem força concentrada externa? Não. Ou no 1 aqui. Coloquei 0, mas é no 1. No grau de liberdade 1, tem momento? Porque na força, momento aqui, ó. Tem momento aplicado? Não. Então, no grau de liberdade 1 não tem esforço. 0. No grau de liberdade 2, que é uma rotação também, tem momento concentrado? Não. Então aqui também é 0. No grau de liberdade 3, o grau de liberdade 3 é um deslocamento vertical. Então o esforço associado é uma força e não um momento. Pergunta, tem força aplicada no grau de liberdade 3? Tem uma força de 10 kN. E ela está para baixo. Se está para baixo é menos 10 kN. O grau de liberdade 4 é um momento. Tem momento concentrado aqui? Não. Então é 0. E se tivesse uma força concentrada aqui em cima? 10 kN. Essa força entraria no meu vetor Fn? Não, pessoal, porque ela seria aplicada no grau de liberdade 0. E no Fn, que é o que a gente usa para montar o sistema de equação de equilíbrio, são só efeitos associados aos graus de liberdade livre. Estou restabelecendo as condições de equilíbrio que foram alteradas quando eu criei o sistema principal, tá bom? Então eu poderia ter um monte de força, eu poderia ter um momento aqui aplicado. Será um momento aqui aplicado no engaste. Não entraria no Fn. O Fn, o que a gente faz? Resumindo, a gente olha o grau de liberdade. Se for uma rotação, eu olho se tem momento concentrado. Se não tiver, é 0. Se for um deslocamento vertical, que foi restrito, eu olho se tem força concentrada. Se não tiver, é 0. Acabou. Morreu. Então esse é o nosso vetor Fn. 0, 0, menos 10 e 0. Agora que eu tenho todo mundo, eu vou logo somar o Fn com F0, né? Fazendo Fn menos F0, é uma soma direta aí. Eu chego nesse vetor, Fn deu 0, 0, menos 10 e 0. O F0 deu 18, menos 46, 12, menos 4. Somei esses dois, tive o vetor F. E aí sim eu posso montar o nosso sistema de equações de equilíbrio. Resolvendo esse sistema, e para resolver o sistema, pessoal, vocês recorrem ao método que for mais conveniente. Aqui é um sistema 4x4, já fica chato para resolver na mão, né? Geralmente aqui a gente faz com pivoteamento de Gauss. Quando você tem aí tá usando algum programa que já tem uma família que resolva o sistema, tipo o MATLAB. Aqui o MATLAB você pede só para inverter a função, né? Você faz aqui que o D ele é igual a F vezes K a menos 1. Ou seja, calcula a inversa de K, multiplica pelo vetor F. É que essa multiplicação ia dar errado, né? Não pode. Tem que ser K vezes F. Impossível.
Então, inverte a matriz K, multiplica pelo vetor F e acha os deslocamentos D. Né? Isso pode ser feito por algum programa que já tem essa função de resolução de inversão de matriz ou de sistemas de um modo geral. Né? Aqui, normalmente, a gente usa Gauss mesmo, faz pivoteamento de Gauss. Se for pequeno, se for 2x2, até 3x3, eu recomendo usar Kramer. A regra de Kramer se aplica aqui. Enfim, né, fiquem à vontade. A questão é, resolvendo esse sistema de equações, a gente chegou nesse vetorzinho aqui. Ó. E o que é esse vetor D? Lembra lá da nossa estrutura? Estrutura engastada, um apoiozinho aqui, um apoio aqui e aqui livre. Essa estrutura vai deformar, ela vai fazer isso aqui. O que são esses Ds? Esse primeiro D aqui é esse deslocamento. Essa rotação. Por isso em radiano. Esse segundo aqui, ó, o D2, é a nossa rotação 2. Por isso também em radiano. Por que o 3 ficou em metros? Porque é um deslocamento vertical. Nosso terceiro grau de liberdade era um deslocamento vertical. Por isso o resultado aqui está em metros. E o 4 é também uma rotação. O que é que significa o sinal? O negativo significa que o giro ocorreu no sentido horário e não anti-horário. E no caso dos deslocamentos verticais, o negativo significa que esse nó desceu, né? Foi um deslocamento vertical para baixo e não para cima. Beleza? Entendido aí o que são os Ds? São os deslocamentos a priori livres. Nos nós, deslocamento dos nós. E de posse dos deslocamentos dos nós, a gente consegue interpolar de forma exata no interior do elemento usando as equações da resistência dos materiais. Então, de posse dos valores nodais, a gente interpola no interior do elemento com extrema facilidade, tá bom? Agora os esforços internos. A gente resolveu o nosso primeiro problema, que era que o Fn menos o F0 tinha que ser igual a K vezes D para a estrutura. A gente resolveu esse primeiro problema, achou o D. Agora a gente vai para o nosso segundo passo, que é achar os esforços internos de cada elemento. E para tanto a gente faz. O esforço interno do elemento 1 vai ser o vetor G, que é o vetor que eu quero obter, do elemento 1 é igual ao F0 do elemento 1 mais o K do elemento 1 vezes o deslocamento 1. E aí vamos relembrar aqui rapidão. Quem é o F01? O F01 é esse cara aqui, ó. Mas eu elimino as linhas e colunas? Não, é o F0 total. Vou pegar esse F0 aqui, ó, 48, 32 e 48. Vamos lá. E essa matriz de rigidez do elemento 1. Sem linhas e colunas apagadas, tá bom? Então eu pego essa matriz total aqui, ó. 3.750, 7.500 e tal. Essa é a matriz K1. Esse é o vetor F01. Então a gente vai fazer K1 vezes D1 mais F01 para poder achar o G1. E quem danado é o D1? São os deslocamentos do primeiro elemento. Aí vamos aqui, ó. Nosso primeiro elemento, quais são os deslocamentos? Ele está engastado, aqui é um apoio de primeiro gênero. Né? No elemento 1, a gente tem um deslocamento 0, o vertical. A rotação é 0 porque é um engaste. Aqui a gente tem um deslocamento 0 também, o deslocamento 0. 3 também é 0, porque tem um apoio de primeiro gênero. E o 4 é o nosso D1. Então, ó, como no elemento 1... Como no elemento 1 está numerado 0, 0, 0, 1, os nossos deslocamentos vão ser 0, 0, 0 e D1. Entenderam? Vamos lá, vamos voltar aqui. Esse vetor D, ele é um vetor que contém os termos D1, D2, D3 e D4. Então, ó, lembrando, o elemento 1, como é que estava a numeração? 0, 0, 0, 1. O elemento 2, 0, 1, 0, 2. O elemento 3 era 0, 2, 3, 4.
Então, quem vai ser o D1? O D1 vai ser 0, 0, 0, que são os deslocamentos do engaste aqui do apoio de primeiro gênero, e aqui D1. Quem é D1? É esse termo aqui, ó. E do elemento 2 é 0, onde tiver 1, D1, 0, D2. E no elemento aqui, ó, nesse elemento 3, 0, D2, D3, D4. Entendido, pessoal? É mais ou menos assim, tá bom? Então, ó, elemento 1 ficou o 48, 32, 48, que era o F01. Aqui o K1 e aqui o vetor D1. Quem é D1? Lembrando que é 0, 0, 0, 1. Então aqui fica 0, 0, 0, D1, que é menos 6,563 vezes 10 a menos 4 radiano. Né? Que é esse valor aqui. E aí é só fazer a multiplicação, né? Então vou multiplicar linha por coluna, que é uma multiplicação entre matrizes, né? Então vai ser, ó, 3.750 vezes 0, mais, né? Vou colocar aqui, ó, o primeiro termo aqui do vetor G1. Ele vai ser 48 mais o produto dessa linha por essa coluna, né? Então vai ficar 3.750 vezes 0 mais 7.500 vezes 0 mais menos 3.750 vezes 0 mais 7.500 vezes 6,563 vezes 10 a menos 4. Então, quando eu multiplico a primeira linha pela primeira coluna e somo o 48, eu chego a um valor de 43,08. E o G... E esse segundo, esse 25,44, ele é o quê? É o produto da segunda linha com a primeira coluna. Então, vai ser, ó, o 32 aqui, ó, mais o produto dessas matrizes, ou seja, 7.500 vezes 0, mais 20.000 vezes 0, mais menos 7.500 vezes 0, mais 10.000. Eu vou tirar os 4 aqui, né? Então vai ficar 1 vezes 6,563. Eu peguei o vezes 10 a menos 4 aqui e matei esses 4 zeros. Ficou esse produto aqui. Essa soma dá 25,44. E o que esses termos significam, pessoal? Isso aqui significa, ó, a força cortante vertical, o momento. Força cortante vertical, momento. Então aqui deu 43,08. O que é que significa? Que a força cortante aqui, ó, é 43,08. Aqui deu 25,44, positivo. O que é que significa? Que eu tenho um momento no sentido anti-horário de 25,44 kN. Aqui deu 52,92, então eu tenho uma força para cima de 52,92. E aqui deu menos 45,13, significa que eu tenho um momento aqui no sentido horário de 45,13. Então eu tenho esses esforços aqui, ó, na sequência: vertical, momento, vertical, momento. Primeiro nó, vertical, momento. Segundo nó, vertical e momento. Convenção, anti-horário positivo, vertical para cima positivo. Isso foi mantido durante todo o processo, porque a nossa formulação é baseada nessa definição. Tá bom? De posse disso aqui, eu já consigo traçar o diagrama desse trecho. Momento fletor. O 25,44 ele gera uma flexão negativa. Né? O anti-horário na extremidade esquerda é negativo. Então aqui, ó, menos 25,44. E aqui o 45,13 ele gera uma força cortante, ou o momento fletor também negativo. Então aqui vai ficar, ó, menos 45,13. Aí, é claro, depois a gente liga os pontos. Para interpolar aqui é só desenvolver a equação, né? Aplica as condições de equilíbrio, você consegue encontrar essa equação aqui, ó, que interpola exatamente esses valores. Mas aqui é o diagrama de momento fletor da barra 1 e da força cortante. Quando a força cortante, lembrando da convenção, né? Para ser positivo. Do lado esquerdo, ó,
Força cortante para ser positiva, ela tem que estar para cima. Então, 43,08 está para cima, então é positivo. 43,08. Do lado direito ele está para cima, mas para ser positivo tem que estar para baixo. Então, como está para cima, ele é negativo. Então, aqui é menos 52,92. E eu ligo os dois pontos por uma reta. Então, aqui foi o diagrama do momento fletor, o diagrama de força cortante do primeiro elemento. E para o segundo elemento, é exatamente a mesma coisa. Olha aí. Elemento 2, mesma coisa. GI, o G de qualquer elemento, né? GE de qualquer elemento, é igual a F0 do elemento mais o K do elemento vezes o D do elemento. O elemento 2, vamos lembrar como é a numeração. O elemento 2 era 02, ou 01, 02. Então, quem a gente vai usar? Vai ser o 0, valor de D1, 0, valor de D2. Que a gente obteve lá quando os Ds foram obtidos quando a gente resolveu o sistema de equação de equilíbrio. Né? Então, a gente substituindo, né, pegando lá, indo buscar lá o F0, o K, né, e os Ds, ó, a gente tem essa equação para ser resolvida, é a mesma coisa. Como é que eu acho esse termo aqui, ó, o 20,22? Ele vai ser 60, né, o termo 1, 2, ele é, primeiro, o termo 1 é o produto da primeira linha com a primeira coluna. Então vai ser o 60 mais o produto aqui dessas matrizes. Então vai ser 1920 vezes 0 mais 4.800 vezes menos, eu vou pegar o menos 4 aqui, ó, já vou jogar para cá. Opa, aqui vai ficar 0,48. Menos 6,563. Agora o terceiro termo. Mais 1920 vezes 0. Né, eu multipliquei por esse aqui. E agora, ó, 0,48 vezes 7,031. Vamos dividir já aqui, já multipliquei pelo 10 a menos 4. Essa soma aqui vai dar 20,62. Entendido? E aí, para achar o 45,13, é 50 mais o produto dessa linha por essa coluna. E para achar o 59,78, é 60 mais o produto dessa linha por essa coluna. E assim por diante, tá bom? O que é que significam esses valores aqui, ó? Mais uma vez, é cortante momento da esquerda, cortante momento da direita. Então aqui 60,22 deu positivo, significa que está para cima. 45,13 deu positivo, significa que está anti-horário. 59,78 deu para cima, deu positivo, significa que está para cima. Menos 44, horário. Beleza? E aí a gente consegue traçar o diagrama desse trecho aqui também, né? Para o momento fletor, o 45,13 na esquerda vai gerar uma flexão negativa, então é menos 45,13. O 44 da direita também gera uma negativa, então é menos 44. Ligou os pontos por uma parábola, porque é uma carga distribuída, temos o diagrama do segundo trecho. Força cortante, para cima na esquerda, positivo, 60,22. Para cima, do lado direito, é negativo, então é 59,78. Ligou os pontos por uma reta, porque é uma carga distribuída, morreu o diagrama do segundo trecho. Último trecho, pessoal, mesma coisa, tá bom? Pega o F0 do elemento 3, o K do elemento 3. Lembrando aqui que a numeração dos graus de liberdade do elemento 3, né, era 0, 2, 3, 4. Então aqui fica 0, D1, D2... D1 não. 0, D2, D3, D4. Então a gente pega lá, extrai lá do vetor D, esse aqui é o vetor D3. Não confundir vetor D3, que é o que a gente coloca em negrito aqui, ó, com o termo D3, tá certo? Façam aí alguma diferença, alguma coisa para diferenciar, mas enfim. Não confundam. Aqui no computador é fácil porque a gente coloca em negrito, né? O que é matriz ou vetor a gente coloca em negrito. A mesma coisa, ó, o 34 veio de onde? 12 mais produto dessa linha
por essa coluna. E o 44 veio de onde? 4 mais o produto da segunda linha com a primeira coluna. E o menos 10? 12 mais o produto da terceira linha com a primeira coluna. Beleza? O que é que isso aqui me traz de informação? O 34 é cortante, momento, cortante, momento. Né? Então, cortante positivo significa que está para cima. 44 positivo significa que é anti-horário. Menos 10, se é menos 10, significa que está para baixo. E 0 é 0, momento. Então, como é que fica o diagrama de momento aqui? Ó? É 44 nesse ponto. Aqui ele é 0, menos 44, né? Porque a flexão gerada é negativa. Ligo por uma parábola. E a força cortante? 34 aqui para cima. Né? Então, na extremidade esquerda para cima gera positivo. E para baixo, na extremidade direita, gera também positivo. Então, aqui fica 10. Liga por uma reta porque a carga é distribuída. Né? Então, morreu aí os nossos termos. Né? Pegamos os nossos termos. E aí a gente pode traçar o diagrama de momento juntando. Né? A gente faz o diagrama de cada elemento. Junta. Nós temos o diagrama final aí de momento fletor e de força cortante. Aí as reações de apoio. O momento é o valor aqui, ó, 25,44. A força vertical aqui, 43,08. Aqui, se você for ver, os momentos se anulam. E a resultante é a reação de apoio. Então, quando você une os três elementos, você tem as reações resultantes. Né? Aqui, ó, tem esse momento e essa força. Aqui, 43,08. Aqui, 25,44. Aqui no meio, os dois momentos se anulam, a mesma intensidade de sentidos contrários, e a força vertical, que é a reação, vai ser 52,92 mais 60,22. Aqui, ó, os momentos se anulam, e a soma dessas forças vai me dar a segunda reação de apoio. Então, somando isso aqui com isso aqui, eu tenho a reação desse segundo apoio. Simples. E aqui a extremidade, né? Tem que dar igual a 10. O valor final tem que ser igual a 10, que é o valor da carga externa, né? Da carga nodal externa. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Eu, particularmente, fiquei cansado pra caramba, tô com a garganta seca. Então, confesso que no final eu já tava meio que correndo, porque dá um negócio ruim aqui ter que usar essa mesa. Eu não sei nem como é que tá a iluminação. E já tá meio escuro já. Mas é isso, pessoal. Foi um prazer, tá bom? Compartilhar meu conhecimento aqui com vocês. É claro que isso é um tema um pouquinho mais amplo, ele requer muito exercício, né? Muito exercício mesmo. Mas eu não sei se vocês notaram, mas notarão naturalmente quando forem fazendo outros exercícios, que esse é um método muito simples de se implementar. Se você for resolver todos os problemas que você for resolver, é desse mesmo jeito. Não é como no método dos deslocamentos ou no método das forças, que cada caso você tem que analisar de um modo diferente. Aqui não. É sempre assim, são sempre as mesmas equações, é sempre a mesma estratégia numérica. O que torna ele, portanto, o melhor método para se implementar computacionalmente. Não à toa, o método dos elementos finitos, ele herdou essas características na sua implementação. Ele segue exatamente essa mesma sistemática. Como eu falei, a forma de chegar na equação é diferente naquelas equações. Naquele F igual a KD, ele vem por um outro caminho, ele vem por métodos de energia. Mas chegando no final, ele chega na mesma equação e a sistemática matricial, a abordagem matricial é exatamente igual. Tá bom? Então, você sabendo isso aqui, vocês já sabem, de certo modo, como é que funciona elementos finitos em termos matemáticos, né? Como é o processo de aplicação do método dos elementos finitos. Tá bom? Porque para estruturas reticuladas, eles são iguais. Beleza, pessoal? Então é isso, eu fico disponível aí. Raimundo, pode pegar um contato para Raimundo se precisar de qualquer ajuda, de um TCC... Enfim, tá bom? Estou disponível. Beleza, pessoal? Então, valeu. Até a próxima.